Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Até aí. Nós vamos continuar falando sobre o assunto que na última escola dominical que ministramos foi sobre finanças na família. E eu quero hoje concluir essa palavra sobre finanças, sobre a administração das finanças na família. As finanças na nossa vida, ela tem uma importância muito grande. Embora a gente não dê muita atenção, mas ela tem uma importância muito grande à luz das Escrituras Sagradas, aos olhos de Deus. Daí a Bíblia fala tanto sobre isso. A Bíblia fala muito sobre administração, sobre como administrar o dinheiro, sobre finanças, sobre a questão do dinheiro. Porque Deus, Ele sabe que essa questão mal administrada, ela traz muitos problemas para a nossa vida. E não é raro a gente ver as famílias e pessoas com muitos problemas, muito complicado, por causa de finanças, por causa de má administração de suas finanças.
famílias, às vezes, até destruídas. Pessoas que perdem o equilíbrio, perdem a paz, o sossego, a tranquilidade, a união do lar, sabe? Perde amizades e tem perdido muitas coisas, porque não tem sabido lidar com essa questão que são as finanças. Então, eu vejo que isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender logo cedo. Os jovens, adolescentes, nossas crianças, a gente precisa ensinar como lidar com o dinheiro. Os jovens, quando conseguem o seu primeiro emprego, precisam saber administrar o seu dinheiro. Porque se você não começa bem, fica difícil depois você se equilibrar. Que parece que é um vício também. Quando a pessoa não sabe lidar e não sabe controlar o seu dinheiro, vira um vício. Um vício, sabe, de descontrole, e vai aí por diante. Uma pessoa que começa assim, que dá os primeiros sinais de que é uma pessoa desorganizada nessa área, desequilibrada nessa área, quando ela demonstra isso e dá esses primeiros sinais, isso não é muito bom. Isso já é um retrato, uma revelação do que ele vai ser no futuro. Do que ele vai conseguir no futuro. Nada. Não vai ser nada. Não vai chegar a lugar algum. Não vai alcançar os seus objetivos de vida. É muito desagradável. Isso é muito lamentável. E a gente vê crentes, servos de Deus, pessoas na igreja que servem a Deus, mas quando se trata nessa área da sua vida, é uma negação. É uma negação. É uma pessoa completamente desequilibrada, desajustada. Ela pode ser uma bênção em outras áreas, mas se nessa área ela tropeçar, ela for falha nessa área, então muitas coisas na sua vida, muitas coisas, família, profissão, sabe, muitas coisas na sua vida, mas muitas mesmo, vai ficar comprometida. Ele vai ficar impedido de conseguir crescer na vida. Eu acho esse assunto por demais importante. E em contrapartida, quando é uma pessoa organizada, ajustada, ponderada, organizada nessa área, então a gente espera que essa pessoa chegue longe, vai conseguir algumas coisas na vida. Isso não significa dizer que seja uma pessoa mesquinha, miserável. Não tem nada a ver com isso. Isso também é um desequilíbrio. Pessoas muito mesquinhas. Equilíbrio é uma palavrinha que cabe muito bem em todas as situações da vida. O equilíbrio, ele é bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. Essa palavra nunca pode deixar de estar em nós. Equilíbrio em tudo. Vida espiritual, vida emocional, vida familiar, enfim. E, sobretudo, nas finanças. Então, esse texto aqui, da palavra do Senhor, um texto muito importante. Um texto que nos dá aqui dicas muito importantes. Tem aqui alguns pontos que a gente precisa enfatizar aqui, porque eles servem de orientação para a nossa vida. Então, esse texto que a gente leu, ele sugere que uma boa e correta administração das finanças de uma família, ele depende
depende da compreensão e explicação de alguns pontos aqui, que a gente vai ver. O primeiro deles, a administração das finanças na família depende da compreensão de que a vida vale mais que o dinheiro. Então, versículo 7 aqui, ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, é preciso que a gente entenda isso. Deus, Ele quer que a gente compreenda isso, que a vida vale mais que o dinheiro. Isso é um ensinamento que a Bíblia nos dá. E somente quem tem o entendimento da palavra do Senhor pode aceitar isso, pode compreender isso de uma maneira clara. Porque o mundo ensina o contrário. No mundo é o contrário. Por isso que a gente vê tanta gente brigando, matando e morrendo por causa de dinheiro. Se submetendo a situações ridículas por causa do dinheiro. Abrindo mão de princípios, de valores por causa de dinheiro. Eu vejo na televisão, quando a gente vê pessoas fazendo coisas, se submetendo, descendo a níveis de uma degradação muito grande, e eu fico olhando, eu digo, tudo por causa do dinheiro. O que dinheiro não faz na mente das pessoas, meu Deus? Que coisa terrível. Mulheres bonitas, moças muito bonitas, e que se submetem a certas coisas, a certa depravação moral, por causa de dinheiro, por causa do dinheiro. Às vezes eu fico até olhando aquele programa aquele da Rede TV, o Pânico, muito bem, o irmão me lembrou bem, aquele programa O Pânico. O que eles fazem com aquelas mulheres, já viu? O que eles fazem com aquelas meninas? As meninas bonitas, mas eles fazem cada coisa, chamam palavrões, sabe? Leva elas a passar por situações tão ridículas, e elas ali achando graça e tudo. Eu digo, tudo por causa de dinheiro. Quando, meu Deus do céu, eu passaria por uma situação dessa? A pessoa abre mão de valores, de princípios, sabe? De coisas muito mais importantes na vida, reputação, dignidade, tanta coisa que é mais importante na vida de uma pessoa do que dinheiro, mas por causa do dinheiro, da fama, de estar na televisão, de estar nas revistas e sair, né? Aí ele se submete, as pessoas se submetem a certas coisas por causa de dinheiro, porque o mundo ensina isso. Ter dinheiro é o que é mais importante. Ter dinheiro é o que você precisa ter para ser alguém na vida, é dinheiro. Mas a Bíblia aqui diz para nós, e diz para a gente, que a gente precisa saber que a vida, ela vale mais que o dinheiro. Ela é mais importante que o dinheiro. Em Mateus 6, 25, abra aí, também na palavra, o Evangelho de Mateus. Essa passagem bíblica tão importante, que Jesus nos ensina também coisas aqui tão importantes. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então ele nos ensina a priorizar algumas coisas, perceber o valor de algumas coisas mais do que outras, como a vida é mais importante do que o alimento, o corpo é mais importante do que as vestes. Então a sua vida é mais importante do que a sua aparência, do que o seu estilo de vida, do que o que as pessoas pensam de você. Então a vida, então a gente dá valor ao que realmente tem valor. E ele fala isso em relação aqui em Timóteo, com relação ao dinheiro.
Então a família cristã, ela não pode viver em função do dinheiro, de obter dinheiro a qualquer custo. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa sabedoria. E aí, porque muitas famílias não agem assim, então aí a gente vê quantos problemas dentro das famílias, embora evangélicos, mas às vezes a gente está buscando e recebendo influência da filosofia do mundo. Embora evangélico, mas a gente às vezes está ensinando isso para os filhos também. Vá, é dinheiro, sabe, você vai ganhar mais, então não importa o que vai ser, o que vai fazer, sabe, se vai sair da igreja, tem que saber isso, irmão, tem que ter esse equilíbrio na vida. Dinheiro não é tudo, a gente não pode abrir mão, sabe, do nosso bem-estar espiritual, por exemplo, da nossa vida com Deus, por causa de dinheiro. Tem coisas que não valem a pena. Tem dinheiro, tem até certos trabalhos que não vale a pena, porque você vai perder valores, você vai perder coisas muito mais importantes para a sua vida, e que dessas coisas depende o seu bem-estar espiritual, a sua firmeza, o seu equilíbrio emocional. Então tem que saber as coisas. Não é assim. Apareceu, vamos. Houve a proposta, é muito dinheiro, vamos lá. Isso é filosofia do mundo. Isso é ensino do mundo, irmãos. Mas a Bíblia diz que a vida vale mais que o dinheiro. O corpo mais do que a veste, a vida mais do que alimento, do que coisa material. Então isso é um ponto que o Senhor nos deixa bastante claro, e a gente precisa entender isso. Quando nós que somos crentes fazemos essa escala correta desses valores, a gente está no caminho certo. Embora você não fique rico, mas você vai ser uma pessoa sempre muito bem ajustada, equilibrada, e você vai viver abastado. Quantas pessoas que ganham muito e não fazem nada na vida, ganham muito e não conseguem realizar os seus sonhos, embora ganhando muito, mas não conseguem se estabilizar nada, sua família não se estabiliza. Não é assim. Então a visão de Deus com relação a dinheiro, ela é muito clara, e a gente precisa entrar por esse caminho. Isso é um assunto importante, porque tem muitas famílias evangélicas muito problemáticas nessa área, enfrentando muitos conflitos por causa dessa área. Casamentos destruídos por conta disso. Se briga muito dentro de casa por causa de dinheiro. Pessoas que brigam muito por causa de dinheiro. Pare com isso. Acabe com isso. Pessoas que discutem muito uns com os outros e fazem uma briga com muita facilidade, perdem o controle emocional por causa de dinheiro. Por causa de um troco que não foi lidado, com a mixaria, uma bobagem, e você cria uma celeuma, um problema, uma questão. Você tá invertendo os valores aí. Você está demonstrando que você está priorizando o dinheiro na sua vida. Bota uma coisa na sua vida: nunca brigue por causa de dinheiro, seja ele pouco ou muito. Não brigue, não perca a sua paz, a sua comunhão por causa de dinheiro. Ainda que uma pessoa esteja lhe devendo muito e você vá cobrar e ela queira brigar com você, não brigue. Você precisa do dinheiro, Deus sabe que você precisa, mas você não desça esse nível de você desequilibrar, descer a níveis, sabe, muito baixos, para você conseguir aquele dinheiro. Não faça isso. Bota na sua cabeça, não faça isso.
Eu aprendi isso na minha vida. E eu adotei isso para a minha vida. Por causa de dinheiro, eu não discuto com ninguém. Não brigo. Por causa de dinheiro, não brigo com meu marido mais. Já discuti, já houve muitos conflitos por causa de dinheiro. Mas chegou um momento na minha vida que eu digo, por causa de dinheiro, eu perder minha comunhão em casa com meu esposo. Por causa de dinheiro, eu não brigo mais. Aprenda isso. E Deus honra. Amém, irmãos? Não vale a pena. Ah, mas é muito dinheiro. Não vale a pena. Não vale a pena. Imagine quantas pessoas têm perdido a vida por causa de dinheiro. Por causa, às vezes, até de mixaria. Né? Vai discutir numa batida de carro no meio da rua, quem vai pagar, quem tem razão, quem não tem. Dali, às vezes, as pessoas, não vou pagar, eu não pago, e dali sai uma morte. A pessoa perde a vida. Outros porque vai cobrar um dinheiro, a pessoa não paga e fica cobrando e fica insistindo, o outro vai e mata por causa de dinheiro. Essa semana nós vimos na televisão aquela senhora que foi assaltada no meio da rua. Ela tinha sacado 7 mil reais de um banco e ela mostrou, não foi as câmeras na rua que filmou na hora, e o ladrão pegou a sua bolsa e ela lutou com ele com um revólver na mão. Aquela mulher passou de morrer. Foi um milagre ele não ter atirado nela. Ela ia perder a vida. Ele não atirou. Acho que foi Deus que protegeu. Teve misericórdia dela. Até o apresentador do jornal disse assim: essa mulher, ela fez algo muito errado. E ele relutou com um revólver na mão. Vieram pessoas para lhe ajudar. Quando viram que ele estava com o revólver, correu, claro. E ele com o revólver, ela segurou a bolsa, segurou. Ele não atirou, porque não quis. Porque a primeira reação que vem de uma pessoa dessa é atirar. Ela tinha perdido a vida dela. 7 mil reais é muito dinheiro? É. Claro, é muito dinheiro. Mas a sua vida não vale mais, não? A vida de uma pessoa não vale mais do que 7 mil. A gente tem que pensar nisso. Na hora a pessoa fica transtornada e não quer perder aquilo ali. A gente que anda de carro tem que estar preparado. Às vezes para no sinal sem querer. Chega uma pessoa que dizer, larga, você tem que sair, entrega carro, entrega a chave, documento, entregue bolsa, entregue tudo. Fique com sua vida. A vida vale mais que dinheiro. A vida sempre vale mais. Então a gente tem que aprender isso. A gente vive num mundo de violência, num país extremamente violento. Talvez um dos países mais violentos da face da terra chama-se o Brasil. Um dos países, sem dúvida alguma, mais violento. Lá fora, as pessoas têm medo de vir para cá. Tem medo. Quando escuta falar do Brasil, só lembra de assalto. Só lembra de bala perdida, de violência. O Brasil, o nosso país. Você vê o que tem de gente sendo assaltado quando sai da igreja, não só dessa, mas de todas as igrejas. Enfim, é muito violento. Então se prepare. Não vá brigar, se atracar, resistir por causa de uma bolsa, de um celular, por causa de um dinheiro que você sacou no banco. Pode ser 10 mil, 100 mil reais. A minha vida vale mais. Brinque não. Nisso tudo a gente vê os princípios dessa pessoa. Uma mulher daquela que segura ali, não tem noção da importância da vida dela. Acabou perdendo o dinheiro, podia também ter perdido a vida. É perigoso, ninguém deve fazer isso, de jeito nenhum. Entrega tudo, irmão. Mas tem o Senhor para nos dar. Mas tem Deus para nos dar. Então tem que ter cuidado. Não é? O versículo 8 de Timóteo também, volta lá. Deixa marcada essa daí, que eu acho que daqui a pouco a gente volta para ela de novo. A gente vai voltar agora para ela de novo. Mas Timóteo, onde a gente estava lendo agora, esse texto, Deus fala aqui coisas importantes. Importantes que a gente não pode deixar de esquecer. O versículo 8 ele diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Olha como é que ele diz. Vamos ler esse versículo, todo mundo tendo. Estejamos contentes. Então esse versículo aqui nos sugere também a vivermos e a entendendo que o que importa é o essencial e não o supérfluo. Então Deus aqui está nos ensinando, olha, entenda que o que importa é o essencial e não o supérfluo. Não fique agoniado, desesperado, porque você não tem aquilo a mais. Que fulano tem, que ciclano tem, porque você não tem aquilo a mais. Não, fique sossegado, deixe de desespero, de agonia. Você não tem o supérfluo, dê graças a Deus. É lógico que isso não ensina ninguém a ficar acomodado, não. Não é isso, não é extremo. Mas ensina que a gente não deve perder o nosso sossego, a nossa paz. Tem gente que falta até o fôlego de vida porque não tem aquilo extraordinário, aquilo excepcional, aquilo que nem precisa, mas quer ter. Tem gente que passa numa vitrine e vê uma coisa que queria comprar e quer comprar e é bonito, que não tem nenhuma necessidade, mas passa a semana inteira pensando naquilo, num desespero, numa angústia, numa agonia, tentando arrumar. Não é por aí. Isso é desequilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Então, aqui o versículo 8 diz que é preciso a gente entender que o que é importante, isso é o que esse texto quer dizer, que o que é importante é o essencial e não é o supérfluo. Volte lá para Mateus 6, agora 31 até o 33. 6, 31 a 33, olha. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ele fala de gentios, são pessoas pagãs, eram pessoas que não temiam a Deus, que não conheciam a palavra de Deus, o Senhor, os princípios de Deus. Então eles é que procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ora, não é para a gente nem se preocupar com o essencial, que é comida, bebida, vestimento, as coisas básicas do dia a dia. Não é nem para a gente perder a paz por causa delas, ficar ansioso por causa delas, quanto mais daquelas que não são. Porque ele diz que dessas o Senhor sabe que a gente necessita. Então calma. Aí o versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas estas coisas, diga, todas estas coisas, que coisas? Essenciais, básicas da nossa vida. Deus não deixa você morrer de fome. Deus não vai deixar você ficar sem se vestir, sem comer, sem morar. Deus não vai deixar. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. É uma questão de prioridade. Não é você priorizar o trabalho, o dinheiro, os negócios, sabe? As coisas materiais. Não é você priorizar isso, porque aí você está botando o carro na frente dos bois. Está havendo já um desmantelo, um desequilíbrio. Para haver equilíbrio, você tem que botar em primeiro lugar as coisas de Deus, a palavra de Deus, os ensinos de Deus. A organização, o essencial, o básico. Coloque isso numa escala de prioridades e você vai sossegar. E Deus, a seu tempo, vai lhe acrescentando. Vai lhe acrescentando. Não é que Deus não nos dê nunca o supérfluo. Ele nos dá e você sabe disso que Ele nos dá.
tantas coisas que nós queremos desfrutar delas, que nós queremos tê-las na nossa vida, que não faz parte do essencial, e que Deus nos dá, porque Ele tem prazer naqueles que Ele tem prazer nele. Ele tem prazer em satisfazer os desejos do coração daqueles que têm prazer nele. É assim o texto de Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esses desejos são desejos de você fazer uma viagem, de você conhecer um lugar bonito, de você ter um bem na sua vida, uma coisa. E Deus nos dá esses privilégios. Então não significa dizer que Deus nunca vai nos dar o supérfluo, nunca vai nos deixar ter algo a mais. Não é isso. Agora, Ele não quer que você viva ansioso, desesperado e botando essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Tem que ter essa organização na sua vida. Isso é muito importante. O orçamento financeiro da família cristã deve priorizar despesas como, por exemplo, alimentação. Preste atenção. Coisas que a gente sabe tudo, mas às vezes não põe em prática, não vive aquilo, e a coisa está andando, está numa roda girando o contrário dentro de casa. Então, primeiro o quê? O orçamento de uma família: alimentação, aluguel de casa, que se você paga aluguel, é uma prioridade, água, luz, telefone, saúde, né? A questão da saúde, ela é mais importante do que dinheiro, do que roupa, não é? Mas é uma questão de prioridade. Saúde, médico, consulta, remédio, isso é uma prioridade. Então você tem que botar isso. Educação dos filhos é prioridade. O orçamento de uma família deve pensar nisso. Escola, livros, material escolar é prioridade. Então tem que pensar. Cabeça da casa, pai e mãe, tem que ter muita capacidade administrativa para saber administrar, principalmente nós que somos pobres, ganhamos pouco. Temos que fazer das tripas coração, como diz o ditado, fazer milagres. Então tem que ter muita sabedoria para saber administrar o pouco dinheiro e dar para as coisas. Então escola, né? Depois, nessa escala de prioridades, aí vem vestuário, transportes, e ainda você deve prever alguma situação de imprevisto, que isso pode acontecer com a vida de qualquer um de nós. Sempre dentro do nosso orçamento a gente tem que pensar nisso, prever alguma coisa que eventualmente possa vir a acontecer, para não lhe pegar de surpresa total e você não ter um subsídio, uma base, alguma coisa para você se valer, pelo menos de princípio. Toda família deve pensar nisso. Isso aí é muito importante. Não é gastar tudo e ficar no estaca zero. Tem que pensar numa pequena reserva, mesmo pouca, mas pensar numa hora de necessidade, no imprevisto, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Um acidente, né? Você ficar desempregado de uma hora para outra. Quer dizer, pode acontecer essas coisas na vida de todo mundo e a gente tem que pensar nisso. Mas antes de tudo isso, você deve pensar em honrar a Deus com seus dízimos e suas ofertas. Amém, irmãos? Isso é uma escala de valores. Então, antes de tudo, a família cristã tem que fazer isso. Saber que você precisa honrar a Deus, porque é ordem, é mandamento do Senhor. Ele manda que a gente honre a Ele com as primícias de toda a nossa renda, para que Ele nos acrescente, para que Ele nos abençoe. Ele mesmo diz, é para que eu possa lhe abastecer, lhe suprir, lhe abençoar. Uma família cristã que não faz isso, já está tudo errado, meu irmão. Se você não é um dizimista, você já está começando tudo errado. É aquela coisa que você já iniciou errada. Então, um crochê que inicia errado, vai errado até o fim. Não tem como você consertar no meio, né? Uma peça que você começa a fazer errada, ela vai destrambelhando errada.
quando você descobre o erro, você tem que desmanchar tudinho. Já viu trabalho de crochê? Desmanchar tudinho. Para começar certo. Quando se começa certo, aí o tapetezinho sai todo certinho. Se começar errado, não tem jeito. É como isso também. A família cristã que não entrega ao Senhor as suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, está tudo errado. Começou errado, então vai errado até o final. Não espere dar certo. Não espere você conseguir resolver as questões, pagar as contas, dar tudo certo, porque não vai dar. Isso, para nós que somos cristãos, isso é muito importante. Isso é determinante. Amém, irmãos? Olha, irmãos, uma coisa muito importante, não devemos esquecer. Outra coisa que eu acho muito importante. Viver o padrão de vida que você pode viver. Nunca o de outras pessoas. Viva dentro do seu orçamento. Não importa que as pessoas critiquem, mandem você, falem mal, digam alguma coisa, não importa. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, você deveria também fazer, por que você não faz? Não, você vai viver de acordo com o seu orçamento, com as suas possibilidades, com as suas condições. Não queira basear a sua vida em cima da vida do outro. Cada um sabe de suas contas. Cada um sabe onde o sapato aperta, não é? Cada um sabe de suas responsabilidades. Não vá viver, irmãos, por causa do fulano, de ciclano. Fulano vai, então se ele vai, que ganha menos, então eu vou também. Fulano fez, e ele ganha menos do que eu, então por que eu também não faço? Não faça isso. Isso é pessoas sem sabedoria, sem maturidade, que vive assim, pensando em cima da vida do outro, olhando a vida do outro e fazendo o que... Não vá por aí não, porque você vai se dar mal. Viva dentro do padrão que você pode viver. Não se preocupe com ninguém, pelo amor de Deus. Eu estava dando algumas orientações à minha filha, orientando algumas coisas sobre a administração de uma empresa, de que se você quer futuramente ter um negócio, uma clínica, você vai ter que fazer assim, assim, assim. E eu dizendo algumas coisas para ela e pensando, eu digo, eu posso dizer isso para você, porque eu não fiz administração de empresa, não tenho nada de curso de administração de empresa, nada. Mas eu entendo da administração na prática. Porque eu digo, dizendo para ela, eu digo, uma igreja, de certa forma, é como uma empresa para se administrar. E eu administro, de qualquer forma, uma empresa. Não é fácil. Então eu administro. E eu dou muitas graças a Deus, sabe? Sempre vivi construí essa igreja, construí esse departamento todinho. Nunca fiz um empréstimo. Nunca deixei de pagar em dias os pedreiros, casa de material de construção. Tudo em dias, rigorosamente. Tudo em dias. Nunca deixei a igreja no vermelho. Nunca. Tem muitas igrejas aí que vivem no vermelho. Nunca deixei a igreja no vermelho. Nunca cobrador veio cobrar na porta da igreja. Nunca cheque da igreja voltou. Nunca. Nesses anos todos. Então eu acho que eu sei administrar. Eu faço uma boa administração. Modéstia à parte. Pago minhas contas em dias. Eu disse para ela, pode receber meus conselhos que você vai dar bem. Botar um negócio, entrou um dinheiro, não pense que aquele dinheiro que entrou nos primeiros dias é seu, não, é não. Não pense que é lucro, não, é não. Não é lucro. Quem bota um negócio, não tem lucro antes de 6 meses, pelo menos, não tem. De jeito nenhum não tem.
Aí pessoas pensam quando começa a botar um negócio, aí começa entrando, embora entre muito, aí se abestalha toda e começa a ver, aí depois começa as dívidas e começa sufocando em dívidas. Tem que ter equilíbrio. Então tem que ter essa noção, eu tenho noção de administração. Não saio comprando tudo por aí. Sabe? Se eu fosse outra aí, eu tinha comprado tudo quanto era de som e tinha botado aqui, ppp, parapapá. Eu faço as coisas devagar. Ninguém pense de me afobar. Pastor, eu tenho que comprar isso, tem que comprar isso, tem que comprar isso. É tanta gente, às vezes os irmãos, às vezes, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar isso. Eu digo, eu sei que tem que comprar tudo isso. Mas eu que sei, a responsabilidade está sobre mim. Se eu compro, depois a cobrança vem para cima de mim. Todo mundo está em suas casas aí, tranquilo, e ninguém vai se afobar, não. Eu que vou perder meu sono, e eu não gosto de perder o sono por causa disso. Então eu vou devagar. Então, é assim que eu trabalho. Não saio comprando aí, para o que eu não posso, o que eu vejo que não. Não. Esse tipo de fé que muita gente fala, eu faço pela fé, isso não é fé não, isso é desajuste, desequilíbrio. Chega no canto, eu creio em Deus, que Ele vai me dar condição, eu vou pagar, vou comprar tudinho hoje. E senta e compra e leva para casa, dizendo que crê em Deus. Isso é falta de sabedoria, isso é falta de desequilíbrio, desajuste, maturidade. Não é assim. O Senhor mesmo disse, se você vai construir uma torre, se sente primeiro, faça os cálculos para saber se você pode fazer e concluir, para que depois que você começar e não puder terminar, as pessoas passem e olhem e digam, começou e não pôde terminar. O Senhor deu, o Senhor Jesus ensina isso para a gente. Aí as pessoas passam e dizem, começou e não pode terminar. Jesus disse isso, olha. Então sente primeiro e faça os cálculos. Amém, irmãos? Olha o que é fé. Olha, se fosse outro dizia, não pense no depois não. Creia, tão somente tudo vai acontecer. Não é por aí não, irmão, que é isso? Isso é tentar Deus. Isso é não fazer o que a palavra do Senhor manda. Tem que calcular mesmo. Não vá por aí comprar carro novo e sem ter segurança de que você vai poder pagar a prestação do carro, e depois, mesmo que você tenha dinheiro para pagar a prestação do carro, não tem dinheiro para emplacar o carro, não tem dinheiro para botar gasolina no carro. Que isso? Eu acho que esse meu carro já é o 7º carro que eu possuo, meu carro. 7º ou 8º, acho que o 7º carro. Mas sempre comprei financiado, nunca comprei carro à vista, porque não pude. Mas nunca eu atrasei uma prestação do meu carro. Quando eu termino de pagar um, aí troco por outro melhor e faço outro financiamento. Sempre foi assim. Desde o princípio. Já é o meu 7º carro. E eu nunca atrasei uma prestação do meu carro. Nunca deixei de emplacar meu carro no dia certo. Todo ano meu carro é emplacado certinho. No dia certo. Andar com carro desemplacado não ando. Meu carro é emplacado. As prestações em dias. Nunca recebi uma cobrança de prestação de meus carros, de jeito nenhum. Já é meu 7º carro. Não é porque eu tenho dinheiro folgado, não. Sou rica, não. Estou com essa idade. Nunca fiz um empréstimo no banco para nada. Graças a Deus. Sustentei minhas filhas. Nunca comprei nada fiado. Isso eu posso dar meu testemunho a vocês. Nunca comprei fiado em mercadinho, em açougue, em farmácia, em mercearia, em boteco. Nunca comprei fiado em canto nenhum. Nunca. No bairro onde eu moro, em padaria, não sei o quê. Nunca comprei fiado. Sempre à vista. Pouquinho, mas à vista. Quando eu pude fazer uma feira, fiz a feira. Quando não pude, fiz todo dia. O de todo dia. Mas fiado nunca comprei. E paguei sempre as coisas que devia em dias. Tem que saber administrar. Também é assim. Tem que ter
um limite, tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, eu priorizei os estudos de minhas filhas. E falei para elas, durante esse tempo a gente vai abrir mão de muitas coisas. E tem 5 ou 6 anos que eu não compro uma xícara, uma colher, um pano de prato. Literalmente estou falando isso para os irmãos. Uma fronha não compro para a minha casa. Tem muitos anos. Não compro nada. Tudo que tem na minha casa, um vaso, um tapete, um pano de prato, todos rasgadinhos. Tudo já foi de 5 anos atrás, porque eu não comprei absolutamente nada. Nada. Tudo priorizando os estudos dela. Paguei, sempre terminaram. Todas duas, graças a Deus. Juliana agora se forma. Está no mês de festividades. Terminou. Nunca atrasei mensalidade de universidade. Nunca deixaram de ter o dinheiro de tirar xerox, de comprar o que era necessário dentro da faculdade. Apartamento alugado. Nunca atrasei o aluguel do apartamento. Nunca atrasei a água, a luz. Nunca foi cortada. Tudo em dias. Absolutamente em dias. Eu olho, termino e digo para elas, a gente tem que dar muitas graças a Deus. Vocês terminaram o curso e eu não devo nada a ninguém. Não devo faculdade, não devo nada. Estou livre. Isso é administração. Eu me considero, modéstia à parte, uma boa administradora dos meus negócios, da minha vida. Nem por isso deixei de comer, deixei de vestir. Agora não visto roupa de marca, não tenho joias de ouro. Poderia ter. Que tem pessoas do meu nível que tem. Joias de ouro. Não tenho uma joia. Não tenho nada de ouro. Não tenho roupa de marca. Dentro da minha casa não tenho móveis luxuosos. Não tenho, porque não pude ter ainda. Tenho muita vontade de ainda comprar uma televisão plasma, 42 polegadas. Você talvez tenha na sua casa. Eu não tenho. Minha televisão é antiga. Aquele modelo antigo. Você tem geladeira duplex? Eu não tenho. Eu não tenho. Minha geladeira é velha, antiga. Você tem uma nova. Eu não tenho. Está entendendo? Então tem muitas coisas assim. Tenho vontade de comprar um guarda-roupa grande para botar minhas coisas. Eu não tenho ainda. Então, quer dizer, eu não tenho certos luxos dentro da minha casa. Não tenho. Porque eu priorizei outras coisas mais importantes. Os estudos da minha filha. Elas não vestem roupa de marca, não vestem. Compro na Riachuelo, na C&A, na Marisa. Está entendendo? Minha filha, é assim. Um dia que vocês tiverem o dinheiro de vocês, puderem, vocês comprem. Mas por enquanto vai ser assim devagar. Vamos priorizar. Priorizar as coisas. Então tem coisas importantes. Tem a saúde, tem o plano de saúde, tem muitas coisas mais importantes que eu tenho que priorizar. Então isso é administração. Sabe? Saber administrar aquele bichinho chamado cartão de crédito não é brincadeira. Eu só tenho um cartão de crédito. Você tem quantos? Tenho certeza que você tem 2, 3... Tem gente até que tem 5 cartões, 6 cartões. Eu só tenho um. E esse umzinho, ele é controlado. Esse negócio de cartão mandar em mim, dominar a minha vida, não pode não. Tem que ter controle, irmãos. Teve um ano que as compras e as necessidades e as coisas exacerbaram um pouco mais. Quando o cartão chegou, o valor... Olhei assim, 5.000 e poucos reais. Meu Deus do céu, quase que caiu de costas. Total da fatura, 5.000 e tatará. Digo, pronto, pelo amor de Deus, nunca deixei chegar a esse ponto. Eu digo, pronto, peguei ele, tirei da minha carteira, guardei no fundo de uma gaveta no guarda-roupa. Guardei ele no fundo, enrolei ele num papelzinho, guardei no fundo da gaveta e disse, adeus. Só agora, quando eu terminar essa conta aqui, passei o ano inteiro, acho que foi 2009, passei o ano todo pagando, não pagava o mínimo não, porque se eu estivesse pagando o mínimo, eu estava até hoje,
Não pagava o mínimo. Ninguém vem pagar mínimo de cartão, não, que você entra pelo cano. Pagando R$1.000 cada. Passei o ano todinho pagando. Não usei. Literalmente. Você tem que ter controle. Isso que eu digo, irmão. A gente pode exacerbar, pode exagerar um pouco, mas pode. Mas você tem que ter domínio. O crente que não tiver domínio próprio, aquilo que está no fruto do Espírito em Gálatas, que Paulo fala, domínio próprio, e isso fala de tudo, irmãos. Domínio da língua, domínio da mente, domínio das atitudes, domínio financeiro. Você tem que ter domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, você está perdido. Você vai meter os pés pelas mãos muitas vezes, dar com a cara na parede muitas vezes, porque você não tem domínio. Então eu digo, eu gosto de comprar, gosto, principalmente mulher, toda mulher gosta de comprar, né? Gosta muito de comprar, e eu gosto também, mas eu tenho equilíbrio, eu já aprendi a ter domínio. Eu fico olhando, doida sou louca para comprar uma bolsa da Carmen Stephens. Quem quiser um dia me dar de presente... Mas não posso, porque a bolsa é R$1.000 e poucos. Eu poderia comprar? Poderia. Eu não compro um carro para pagar 1.000 e tanto de um carro? Mas o carro é prioridade na minha vida. A bolsa não é. Poderia comprar? Tenho colegas minhas, pastores, que só tem bolsa da Carmen Stephens, só tem sapato da Carmen Stephens. Eu não tenho ainda. Poderia, mas eu agora não posso. Eu tenho outras coisas mais importantes. Fico só olhando, eu digo, um dia eu posso. Mas não compro. Tem que ter domínio. Tem que ter controle. Então eu botei o cartãozinho lá, passei o ano todinho. No final do ano, aí zerou. Aí eu digo, agora eu vou pegar de novo. Porque eu preciso, um cartão, a gente precisa de cartão. Pronto. Comecei a usar de novo. De lá para cá. Eu digo, nunca mais eu vou me meter numa dessa, rapaz. Pronto, nunca mais, de lá para cá, sempre usando, no equilíbrio. Eu digo, tá louco, que negócio sério. Parece que eu fiquei doida, que negócio terrível. Eu fui ver, eu digo, tá. Mas equilibrei. Ensino isso às minhas filhas. Juliana está fazendo uma pós-graduação em Fortaleza. É mais despesas. Mas aí é tudo contado na ponta do lápis. Quanto é que vai gastar? Quanto é o curso? É tanto do curso. É quanto de gasolina. Ela sempre vai com 2 amigos, 2 rapazes, Tiago e Everton. São 2 rapazes noivos, né? Rapazes que eu já conheço e tenho confiança neles. Ela sempre vai com eles, são muito amigos. Cada mês vai com o carro de um. Um mês vai com o carro de um mês vai com o carro do outro. Esse mês ela foi com o nosso carro, o meu carro, o Export. Cada mês vai o carro de um e a gasolina é dividida entre os 3. Chega lá e eles ficam numa fazenda e ela fica numa pousada dentro da cidade. Quanto é da pousada? É tanto. A hospedagem, pousada, uma das mais baratinhas. Um lugar seguro, mais barato. R$80 a diária. Quantas diárias? 3 diárias. Aí vou fazer assim, tudo na ponta do lápis. Quanto é que vai gastar de almoço? Café tem na pousada, o almoço. O almoço é tanto, R$15 de almoço. A janta vai ser quanto? R$10. Aí tudo assim, ó, contadinho na ponta do lápis. Aí no final, vejo quanto é que dá. Ela leva, vai. E ela faz muita economia. Às vezes, os meninos chamam ela para almoçar junto com eles lá na fazenda, que é um aras, onde eles ficam, que é da família deles. Os meninos são ricos, são de famílias ricas. Mas eu digo, eles são ricos, você não. Então, eles sabem disso. Então, ela vai, quando ela economiza um almoço, economiza um jantar, chega, ela traz de volta e me entrega. Tá aí, manhã, que eu economizei e voltou esse dinheiro. Eu digo, muito bem, minha filha, porque tem um mês que vem. Então, ela traz. Eu nunca espero de volta, porque ela leva o que é preciso, porque ela vai gastar. Mas sempre ela dá um jeito de economizar alguma coisa e me traz de volta dinheiro. Sempre ela me traz um dinheiro de volta.
Me traz uma economia. É assim que eu ensino. Do mesmo jeito é minha filha. Sai para lanchar, faz alguma coisa, o que economizar, o troco, traz, me entrega. Porque não estão trabalhando ainda, vive tudo às minhas custas, quer dizer, está começando agora, então tem que estar no controle. Eu digo, tem que ser assim, filha. Aprendam isso. Esse negócio de vamos fazer, vamos embora. Eu vejo gente que não tem as condições, não tem condição, mas quer viver uma vida de rico. Quer viver uma vida de gente que ganha muito dinheiro. Quer fazer coisa que não pode. Quer comprar coisa que o outro comprou, só porque o outro comprou. Ele quer comprar também, mas não tem condição. Mas quando ele olha para o salário dele, ele diz, não, meu salário dá. Mas você não tem que olhar para o valor que você ganha. Você tem que olhar para o número de prestações que você já tem no mês. De compromissos que você tem no mês. Quando você olha para o número, se eu olhar para o meu salário, para o que eu posso ganhar, eu vejo que dá para eu fazer certas coisas. Mas quando eu olho para o número de compromissos que eu já tenho no mês, não dá. Entra mês, sai mês, não dá. E vamos vivendo assim. E vamos fazer o que é necessário. Vamos priorizar o que é importante. Ninguém pode deixar de comer, ninguém pode deixar de tomar um remédio, se precisar, vai para o médico, tem que tomar. Então isso é prioridade. Tem coisas que são mais importantes e a gente tem que fazer essa escala. Os irmãos estão entendendo? Mas eu vejo pessoas pobres e fazendo coisas que eu digo, é muita loucura, é muito desequilíbrio. É ser muito louco, é ser muito louca, né? Nem por isso deixo de, se puder viajar, viajo de férias. Se não puder, tem uns anos que eu não viajo, mas não tenho condição. Quer dizer, não, se puder, faz. Mas quando eu posso, faço. Se puder comer fora, come. Se puder comprar algo mais, se puder, faz. Não me privo de certas coisas, né? Nem por isso deixo de ter a minha vida, de participar das atividades, das campanhas da igreja, das organizações. Se alguém me convida para um casamento, dou um presente, posso dar. Se ela convida para o aniversário, dá um presente. Quer dizer, você não pode dizer, não vou dar nada a ninguém. Não posso ir num casamento, não posso ir num aniversário, não posso participar de campanha, porque eu estou muito aqui, ó. Muito aqui. Não, aí é desajuste. Faça as coisas bem direitinho, que dá para você participar. Dá para você participar de tudo. Amém, irmãos? É organização. Então tem que ter esse equilíbrio. Agora é o seguinte, eu vivo dentro de um orçamento. Tem que ter um orçamento. Tudo meu é na ponta do lápis. E aí eu estava dizendo para ele, eu digo, você quando começar, pensa, e a gente, em nome de Jesus, ela vai colocar uma clínica para ela. Mas eu digo, é assim, vai ser assim, minha filha. Viu? Você tem que ver isso, suas contas, os impostos, pessoas que trabalhem, tem que priorizar, pagar isso, tudinho isso. No final, você tem que ver que você, para montar um negócio, você investiu. Enquanto você não tirar o dinheiro que você investiu ali, pagou, comprou as coisas, não é lucro. Você não vai ter lucro. Acho que um ano e pouco, você não tem lucro. É só pagando, é só investindo. Então, algumas noções. Tem gente que sabe, que faz curso de administração de empresas, mas não sabe administrar a sua própria vida, suas próprias finanças. Tem gente que entende muito de administração, mas na vida dele não dá nada de certo, dá certo de nada, não dá nada certo. Nunca dá certo o que faz. Eu, graças a Deus, tudo que eu faço dá certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não vivo sufocando as tesoureiras da igreja, pedindo dinheiro adiantado, dizendo que estou morrendo, estou me acabando. Não, de jeito nenhum. Eu acho que eu não sou especial, nem sou, sabe, melhor do que ninguém. Eu acho que a gente só precisa sentar, botar a cabecinha no lugar e viver de acordo com suas condições. Isso é muito importante.
Meu marido ficou desempregado algumas vezes, graças a Deus, nunca no período de desemprego dele, nunca a gente ficou com a mão na cabeça, e agora como é que eu vou pagar isso, pagar aquilo outro, cobrador na porta, nunca aconteceu isso. Mesmo tempo que ele estava desempregado, nunca aconteceu isso. Porque eu sempre procurei viver dentro das minhas condições. Já passei anos sem comprar uma roupa nova, já passei na vida. Anos, 3, 4 anos, sem comprar uma roupa nova. É muito difícil isso acontecer com alguém aqui, mas eu já passei sem nenhum problema, porque não pude naquela época. Tudo a gente tem que ter esse equilíbrio. Amém, irmãos? Então, são noções de administração, e a Bíblia ensina isso. Né? A Bíblia ensina isso. Em terceiro ponto, a administração das finanças de uma família depende da compreensão de que a ostentação de riqueza não é o alvo do cristão. Então, esse texto aqui de Timóteo, volte lá em Timóteo, dos versículos 9 e 10, abra de novo, quem fechou. Os versículos 9 e 10, ele diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, amados, a gente tem que compreender que o alvo do cristão não é ostentar riqueza. Deus não quer que a gente fique ostentando a ninguém. Essa teologia da prosperidade que ensina por aí, que todo cristão tem que ser rico, que você tem que ser milionário, abastado, tem que ter carro de luxuoso do ano, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. E ainda por cima diz que se você não tiver, porque você não tem fé, é porque você está em pecado, porque você não tem fé. Isso é uma teologia diabólica, porque o Senhor diz para a gente que a gente não deve priorizar a riqueza e nem deve andar atrás delas, nem deve viver ansioso, desesperado, querendo enricar, viu? Que a gente não tem como